pessoal! Nós estamos aqui para mais um episódio do WMcast, o podcast da Escola de Atores Wolf Maia. Eu sou Rafaela Amado, sou professora aqui da escola de interpretação para TV e teatro e sou diretora de teatro. Estou aqui com a Ana Hannickel, que é cantora, diretora musical e professora de canto. E a gente vai falar hoje sobre como o teatro musical pode influenciar no desenvolvimento artístico de jovens atores, né? Ana, tudo bem? Oi, Rafa, tudo bem? Olá a todos, tudo bom? É uma alegria estar aqui falando sobre esse tema tão lindo e maravilhoso para a nossa formação, né, dos artistas. E a gente estava batendo um papo sobre isso antes de começar e estou muito feliz de estar aqui com a Rafa. A gente trabalhou juntas num processo muito lindo aqui no Wolf Maia e espero que vocês curtam e vamos começar. Pois é, né? Então, a gente estava conversando sobre essa questão que cada vez mais a gente encontra, né? Crianças mais jovens buscando esse mundo artístico, buscando entrar para o teatro, para a TV, para o cinema, e como isso mexe com a cabeça, com o emocional, né, dessas crianças, das famílias, de tudo, né? E aí a gente, durante esse ano que a gente trabalhou junto, né, a gente se questionou muitas vezes, né, sobre a saúde mental mesmo dessas crianças, sobre como fazer essa abordagem. Como começar o processo artístico sem ter, de repente, uma decepção ou uma frustração muito grande, né? As crianças estão muito cedo no mercado. Na verdade, acho até que essa frustração, né, e essa decepção, é importante aprender a lidar com ela, Isso né? aí. Assim, as crianças estão cada vez mais cedo nesse mercado e a gente vive uma sociedade hoje, né, de pais, eu sou mãe, você é mãe também, né? Sim. Que tenta minimizar a frustração das crianças, né? As crianças têm muito acesso à internet, né, Instagram, a um mundo ideal, né? E como isso causa uma ansiedade nelas, né? E eu acho, e acho que você acha também, né? Não sei, que como é importante a gente passar num primeiro momento logo, sabe? Assim que as crianças chegam no mundo artístico, quando elas começam a fazer cursos, a estudar, entender que a frustração, ela faz parte, né? Isso. Ela faz parte do trabalho, ela faz parte do dia a dia, né? Não só no meio artístico, mas na vida, né? Eu acho que o teatro, a música, o teatro musical, eles trazem a criança também para viver frustrações que elas vão viver no desenvolvimento real, né, da vida real, não só no meio artístico. Então, aprender a lidar com isso é muito importante no processo. Sim, e aí o teatro, né, principalmente o teatro, ele exige muita disciplina, né? Exige muita disciplina. E essa disciplina, ela gera muita frustração. Porque o jovem artista, né, ele já quer chegar ele fantasia, pronto, né? Já quer chegar pronto, né? Isso. Quer chegar entregando um serviço. Ele não quer passar pelo processo, ele não quer errar, bater com a cabeça, se frustrar, achar que tá ruim, voltar, refazer, se cobram né? muito, né? Se cobram muito, né? Eu acho que a partir do momento que a criança percebe, né, na verdade os pais, né, que eles percebem em casa um interesse ou uma vocação, né, da criança para esse meio artístico, e começam de repente, a tentar apoiar e investir, eu acho que a criança, ela cria na mente um estereótipo, né? De repente de um personagem principal, de já entrar na primeira montagem como o ator que tem mais destaque, e nem sempre isso acontece, porque às vezes tem até outras crianças que já estão há mais tempo na estrada,
né? Ou que de repente é um momento do outro e não é aquele seu momento. Então a criança aprender também a esperar e entender que cada um tem o seu momento, né? Isso é muito difícil, mas é muito importante na formação. É muito difícil, gente, porque isso é difícil pra gente que é adulto, Que né? adulto, verdade. A gente que é adulto, a gente rala pra... A gente cria uma expectativa, pra entender, né? a expectativa, né? Sempre ela causa muita ansiedade, né? E aí, entrando na coisa do teatro musical em si, né? Porque o teatro em si, o teatro, a interpretação, já exige muito, né? Da pessoa. Muito. Quando você começa a pensar em teatro musical, que é o que eu e Ana fazemos aqui juntas, né? Sim. Na escola, quando a gente pensa no teatro musical, o teatro musical ele tem uma outra exigência, né? Uma exigência maior, que é uma exigência técnica, né? Porque o que acontece no teatro, né? Você às vezes consegue contornar um erro, Relaxar né, passar por ali, mudar o caminho para contornar um erro. No teatro musical, no canto, né, isso é impossível, porque a nota desafinou, acabou, né? É verdade. E aí, como é que é, professora de canto? Olha, é muito complicado, assim. Além de professora também, sou atriz, né, e pra mim é muito difícil fazer as duas coisas juntas. E imagina então para uma criança que está começando naquele momento. Então tem ainda essa pressão, né? De você fazer o personagem, entrar no personagem, fazer a cena como personagem, mas não sair da nota, não desafinar. Então é tudo uma técnica de respiração e treinamento mesmo, para que você consiga meio que fazer a voz no automático, né? A afinação no automático e conseguir entrar naquele personagem. E às vezes até esquecer um pouco a voz, né? E conseguir contornar qualquer tipo de situação trazendo o personagem para aquela voz. Então, eu acho que esse é o desafio maior do teatro musical. Você conseguir fazer ali as duas coisas sem perder nenhum nem outro. É engraçado você estar falando desse negócio do transformar no automático, né? E é uma dificuldade e eu acho que é tipo um primeiro passo, né? É a pessoa conseguir abstrair, né, a mas voz assim, ali. Introjetar, né? Colocar para dentro de si aquilo que ela está vivendo. Eu tenho falado tanto, engraçado assim, essa semana eu falei tantas vezes, gente, vamos brincar de faz de conta. Vamos brincar de faz de conta. Finge que você é essa pessoa. Finge que você é essa mulher traída por uns adultos, né? Sim. Finge que você tá realmente na sala com seu irmão. Porque eu fiquei pensando outro dia, a gente, nesse período pandêmico, né, do online e tal, os atores, eles tiveram muito que criar o ambiente do trabalho dentro de casa, né? E aí eu tava conversando outro dia, tava falando, gente, quando eu era criança, eu pegava embaixo da mesa aqui, por exemplo, e fazia dessa mesa um edifício, onde no andar de baixo tinha os bonecos, no andar de cima tinha o boneco, e aquilo ali para mim era um mundo, né? Era um mundo que eu acreditava que era real. E hoje eu acho que essas crianças, esses jovens que estão buscando, eles não entram nesse mundo real, sabe? Fica muito sempre um olhar do lado de fora, né? Tem um olhar que está buscando a aprovação, que está buscando um resultado. Eu acho que isso tem muito a ver também hoje em dia com as mídias sociais, de repente, né? Você posta uma foto, você busca um like, de repente, né? Uma curtida. E aí eu acho que quando a criança vem para o meio artístico e está tentando viver esse personagem, ela busca uma aprovação, às vezes sem nem perceber que está buscando. Pois é, isso aí, né, acaba virando um caminho totalmente contrário, né, do caminho da criação artística, porque o resultado, a aprovação, ela vem depois, né? Ela vem num outro lugar, né? E vem também de você mesmo, às vezes, né? Eu acho que você tem que buscar, você dá o seu melhor pro que você acha que é o seu ideal, né? E aí sim, depois você vai ter não a aprovação, né? Mas o retorno
do público, da plateia ou do seu diretor, se você não estiver bem com o que você está fazendo, com a sua entrega, eu acho que ninguém vai aprovar, né? Não aprovar, mas ter esse retorno, tanto da direção quanto da plateia, né? Eu acho que é por aí. Aí, só voltando, assim, entrando mais um pouco assim na coisa do teatro musical mesmo, né? Tem uma coisa que eu acho que o teatro musical ele dá, que é muito rico, que é essa conjugação de todas as técnicas, né? Isso. Assim, isso é uma coisa que aqui no Brasil a gente não tem muito desenvolvido. Agora até está tendo. Agora essa geração nova já começa buscando isso. Mas aí, o artista completo, né? Mas aí eles agora, o que eu vejo muito são jovens artistas que desenvolvem muito canto e que estão deixando a interpretação em segundo lugar, né? O que também não adianta. O que não adianta, porque é teatro musical, né? Então, quando você canta, né? Você está falando um texto, né? Sim. Você a tá maior diferença, né? interpretando. Um cantor de teatro musical, a maior diferença de um cantor de teatro musical para um cantor que canta, que faz show, é exatamente isso, é o texto, né? É você dar a importância maior do que para sua voz e para sua técnica, é o que você está falando, porque você está numa cena, né? E eu acho que a gente estava falando sobre a dificuldade, qual é a maior dificuldade dos jovens em fazer o teatro musical vocalmente, para mim? É que às vezes a voz da criança ela ainda não está completamente formada, né? Então de repente ele quer dar um pouco mais de tônus em determinada palavra ou situação e o corpo ainda não chega lá. Então como essa criança consegue lidar, de repente, o que ela pode fazer para conseguir dar o tônus específico para a cena ou para a voz ou para o tipo de frase, para o tipo de momento da cena? Se, às vezes, tecnicamente, ela ainda não tem estrutura para fazer aquilo, né? Então, acho que para o jovem isso é uma das coisas mais difíceis para o cantor, né? Que está fazendo o teatro. E o né? que ela pode fazer? É isso aí ela tem que buscar... Bom, na minha opinião, né? Eu acho que o que eu busco com os meus alunos é, de repente, trazer para o corpo e para entonação, né? Não necessariamente para pressão vocal ou ali para a nota em si, mas de repente trazer um pouco mais de fala, né? Porque a fala é uma zona de conforto para a criança, né? Não é tão cantada, então todo mundo fala. De repente trazer um pouco mais para a fala, essa entonação necessária para a cena, né? E aí a criança entender que às vezes é mais importante do que ter aquela nota, que de repente é uma nota super aguda, que é difícil para a criança, para tessitura. E mais importante do que aquela nota é ela conseguir trazer o personagem e a cena. Então, às vezes, é melhor ela nem fazer aquela nota e fazer uma coisa diferente, que a gente busca ali no trabalho, né? Do que, de repente, ficar frustrada que não tem aquela nota ou que não conseguiu, porque é uma coisa da idade também, né? Que com o trabalho, de repente, 1, 2 anos, ou quando estiver um pouquinho mais velha, vai conseguir. Eu acho que isso é um desafio muito grande para a criança no teatro musical. De falar sobre isso, né? Né? E mais até assim, que eu acho que o processo artístico, né, de qualquer pessoa, né, de criação artística, é um processo de autoconhecimento, né? É um processo de você se conhecer, se desenvolver. E aí, quando a gente fala de musical, né, isso aí que você está falando, né, porque é um se conhecer bem profundo, né? Sim. Porque você tem que conhecer suas limitações e sua musculatura, suas possibilidades, aonde você está naquele momento, né, vocalmente. E às vezes a criança não teve ainda essa oportunidade, né? A gente trabalhou com crianças que eram o primeiro musical, então não tinha uma menor noção, né? Tinha gente que nunca tinha feito uma aula de canto ou nem uma aula de teatro. A gente trabalha com essas crianças que às vezes só cantam ou às vezes só interpretam. E aí juntar essas duas coisas é realmente um desafio. Né? Mas é um desafio bom, que acho que só engrandece, né? De repente, num próximo trabalho, a criança já vai ter percebido que às vezes não necessariamente você precisa se cobrar tanto por uma coisa,
entender que lugar da estrada ela tá, né? E você sempre fala muito isso, né? Exatamente. Porque a impressão que a gente tem, né, é que eles chegam se colocando em comparação sempre, né? A gente está sempre se comparando, né? A gente está sempre na comparação, sempre. A gente adulto também, é uma luta não se comparar o tempo todo, né? Para as crianças, então, que chegam num lugar de início, né, de estrada, eu sinto que essa comparação ela é muito dolorida às vezes, né? Muito dolorida, né? Porque você olha, você quer chegar num lugar, você quer estar num lugar, né? E você olha em volta e tem uma pessoa que está naquele lugar e você não está. Aí que eu acho que entra um pouco também um apoio muito importante, né? Que é da família. Da família, isso. Né? Porque muitas vezes a própria família tem esse sonho do lugar da estrela, do estrelismo, né? Do sucesso fama, do sucesso fama, né? E aí, quando a gente percebe que a família tá junto no processo, né? É tão bom, né? Muito. E a família ajuda, né, a criança a entender que tudo tem o seu tempo, a sua hora, né? E eu acho que o mais importante de mostrar para essas crianças hoje em dia que estão querendo entrar para o meio artístico, enfim, é que tudo tem seu tempo. E o mais importante para a criança, mais do que ser famosa, é estudar, se dedicar, se entregar, entender que ela pode aprender com as outras pessoas também, de repente com um parceiro de cena, né, com os amigos, e não competir com o parceiro. Não, eu quero esse papel e você ganhou o meu papel, então eu vou fazer melhor do que você. Né? Eu acho que se deixar ir muito para esse lado e a família não estiver ali, né, percebendo isso, pode causar frustrações muito maiores. Né? É importante, é muito importante essa ajuda da família, esse apoio, esse estar junto com os diretores, né, também, com o ambiente da escola, né? Assim. Eu acho também que as crianças, elas... Bom, voltando a falar daquele assunto, né, da cobrança e tudo mais, pensei nisso agora, que hoje em dia, como a gente tem a internet, né, as crianças, elas já vêm para o teatro musical pensando em Broadway, né? Elas assistem as montagens, então elas fantasiam tudo aquilo na cabeça delas. Né? E aí, quando às vezes a gente começa num processo e a gente tem que, de repente, mudar uma coisa ou outra, né, para fazer adaptações, até porque são montagens acadêmicas, elas se frustram até com isso, com a mudança. Né? Então, olha tudo que a gente está falando até agora sobre esse aprendizado que é o teatro musical. E na verdade o que a gente está falando também é um pouco de você entrar no seu estudo, né, artístico, com foco no presente, presente, e não com a coisa no futuro, porque o que acontece, cara, é maravilhoso você ser bem sucedido, né, na sua profissão, você ter fama, ter sucesso, ter dinheiro, é incrível, é ótimo, é o que todo mundo quer, mas é muito importante você ter consciência de quem você é, né? Sim. E você se manter no seu momento presente, no tempo que você... onde você está, né? Naquele momento, porque isso são conquistas diárias, né? São conquistas... o caminho da formação artística, ele é longo, né? Muito. Ele é muito longo. Ele é um caminho da vida inteira. Você nunca está pronto. Nunca tá. Né? Nunca está pronto. Então, você está sempre tendo que estudar, que buscar. E não é assim, eu fiz um curso, agora eu já estou... Né? Eu fiz uma formação, eu estou pronto. Não, você fez uma, você vai fazer outra, você vai fazer outra. E a vida vai ser assim sempre, né? É verdade. Agora, Rafa, deixa eu te perguntar, o que você acha, assim, sobre as audições? Como é que a gente... O que você diz sobre
preparar, a criança se preparar para uma audição? O que isso pode trazer para a cabeça dela? Muitas coisas, né? Muitas coisas. Outra coisa muito difícil do teatro musical, mas né? aí é justamente essa coisa, esse controle, né? Do emocional, né? Ter esse controle, porque você se preparar para uma audição, por mais que você se prepare, né? Que você saiba fazer aquela música, aquele texto, tudo ali direito. Quando você entra na sala de audição, é outro lugar, né? É um lugar que tudo muda, é um lugar do desconhecido, é um lugar da aprovação, efetivamente. Porque você vai ser aprovado ou não, né? Então, eu acho que aí é até legal, porque a gente entra nesse lugar aí do o que é necessário, né? Então, eu acho que buscar baixar as expectativas, não é baixar as expectativas no sentido de, tudo bem, eu não vou passar, não é isso, né? Mas é saber, eu sei isso e eu vou fazer o meu melhor, né? E aí eu acho que o processo do teatro musical, a gente começou a falar sobre como o teatro musical influencia, né? E é importante para a formação artística, né? E até as audições também formam, né? Sim, muito. O jovem para o futuro artístico, porque tudo tem audição, praticamente. Muito. Né? É como se fosse a entrevista de emprego do ator, muito. É a audição. É muito, até porque se você é teatro falado, né? Você pode ter uma audição ou pode uma pessoa te chamar, te convidar e você entrar. Musical também, mas só quando você já está num caminho um pouco mais... Mas o musical, nesse início, você vai ser testado. Até porque eu, como diretora, eu posso querer aquela pessoa para determinado personagem. E precisa testar para ver se funciona. Mas eu não sei se ela pode. E aí, esse pode ou não, é isso que é importante, né? Que eu acho que é importante saber. Esse pode ou não tá medindo a capacidade daquela pessoa. Sim. Né? Tá medindo a possibilidade naquele momento específico daquela pessoa estar entrando naquele papel ou não, né? E ele pode ser maravilhoso, mas a voz dele não cabe para aquele papel, para aquela coisa, né? Ou às vezes ele tem a voz maravilhosa para o papel, mas o physique não combina. Não combina, exatamente. Tudo influencia. E aí isso também, mostrar para as crianças que às vezes ser reprovado numa audição não significa que você não é bom, que você não é um bom artista, que você não é um bom cantor. Às vezes você só não era para aquele papel, né? Assim, eu já tive experiências de algumas alunas que são alunas minhas desde novinhas e agora estão mais velhas e estão começando a entrar aí nesse meio mais profissional, né? E até hoje elas têm essas frustrações e eu sempre conversei muito sobre isso, né? Não tem jeito, é o que a gente falou, a frustração ela faz parte, mas eu acho que para a formação do ator é muito importante essa coisa da audição, né? Da gente entender que a audição existe e preparar e fazer, né? A gente no nosso processo fez duas audições, né? A audição para entrar e daí depois a gente fez a audição de personagens e eu acho isso muito legal também do ator ele ter essa oportunidade de audicionar para um personagem e ter o feedback se aquele personagem realmente era para ele ou se não era para ele, ou se foi a voz, ou se foi o momento, ou se foi a cena. Né? Esse momento audição, ele é muito tenso, né? Aí entra a coisa da técnica. Ele é muito tenso. Então, eu acho que muitas crianças, muitos jovens se precipitam em querer já entrar no mercado, em querer já fazer audição para coisas profissionais, seja TV, seja cinema, seja teatro musical, seja lá o que for, né? Antes de estar efetivamente preparado. Antes de estar minimamente preparado. E aí o preparado não está falando apenas só da técnica, né? Está falando também de uma preparação emocional, de uma certa casca que é preciso construir, né? Para você aguentar um não. Porque você vai receber muitos nãos, né? Muitos. E muitos. É muito mais não do que sim. Sim. E aí é importante a gente se construir e se
trabalhar para saber receber também esse feedback negativo. Ou nenhum feedback. Ou um não. Na maioria das vezes, nenhum feedback. Ou um sim, né? Assim, e aí tem essa coisa de como você se prepara, né? Pro não. Pro não. Como você se prepara pro não, Ana? Como eu me preparo pro não? Eu até hoje não me preparo pro não. Nem eu, assim, mas não tem jeito. Ele vem e aí eu tento fazer me analisar, né? Pensar o que eu podia ter feito melhor, o que eu podia ter de repente podia ter me preparado melhor, ou se de repente não era realmente aquele momento. É porque é engraçado, né? A gente tá aqui conversando, você é cantora, você é professora de canto, mas você é uma jovem atriz. Sim. Né? É uma atriz, assim, em formação ainda, né? Então é engraçado isso, E eu acho que, sei lá, eu fico achando que é muito importante estudar respiração, né? Estudar a sua própria respiração, estudar as técnicas de respiração, né? Não só para o canto, mas para você se acalmar, para você entrar num ambiente, né? E aí, se você vai entrar num ambiente de um teste, às vezes também ter a calma para descobrir qual é a medida daquele ambiente que você está entrando, né? Porque aqui, por exemplo, aqui a gente está num lugar, num ambiente com as câmeras que a gente trabalha no dia a dia, que a gente conhece, que trocam bola com a gente. Sim. Mas às vezes você entra num ambiente que é totalmente hostil, que você não conhece ninguém, que as pessoas estão com pressa, que as pessoas estão ansiosas com seus problemas pessoais. E aí, como é que você, um jovem artista, né, se coloca, se blinda, né, desse sentimento, né? Eu não me blindo. É muito difícil. Mas assim, é claro, difícil, a respiração, né? é tentar chegar naquele momento o mais preparado possível. Para você não ter insegurança e conseguir dar o seu melhor. Eu costumo pensar muito assim, eu dei o meu melhor? Se eu dei o meu melhor e recebi um não, é porque foge do que eu podia fazer. Porque não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver comigo. Exatamente. É o que eu penso. Eu me blindo dessa forma. Se eu dei o meu melhor, se eu fiz tudo que eu podia e chegou na hora da audição, deu tudo certo e eu recebi um não, é porque não era pra mim, não era o meu momento, de repente eu não era o perfil que eles estavam procurando, ou eu não era a voz que eles estavam procurando. E agora, o ruim é quando, de repente, você não consegue dar o seu melhor, porque deixou o nervosismo tomar conta, né? E aí que entra a preparação. Né? Aí que entra o estar preparado. Né? Isso aí. O Hamlet fala, né, o Hamlet do Shakespeare, ele fala isso, estar preparado é tudo. E aí o estar preparado é tudo, não é estar preparado é tudo. É o estar preparado. O estar preparado. Né? Então, assim, você ter a consciência de que você se preparou para aquilo, né? Eu vejo muitas pessoas também que se frustram porque não se prepararam o suficiente. E aí vem aquela decepção, né? Poxa, se eu tivesse me preparado melhor. Exatamente. Aí você não tem aquela sensação de dever cumprido. Quando você está preparado, eu fiz o que eu pude, eu dei o meu melhor, eu dever cumprido, agora não é mais da minha alçada, né? Eu não tenho mais o que fazer. Aí olha só, digamos, né? Aí andamos um caminho, passaram na audição, começamos a trabalhar, né? Começamos a trabalhar. Agora, aí isso que você falou agora assim de, eu dei o meu melhor, não sei o quê. A gente sente também que às vezes há de se ter um equilíbrio, né? No próprio processo, né? O seu melhor, o que você dá, para não ultrapassar também um limite. O limite. Né? Tem que ter um equilíbrio entre... Eu sinto que é difícil encontrar, né, esse equilíbrio entre a proatividade
e a calmaria, Calmaria, né? E assim, a passividade, porque você não pode ser passivo, né, num processo de ensaio, né? Eu sinto muitas, assim, principalmente jovens atores e até mais velhos, assim, muito passivos, assim, você bota as pessoas no palco e tem aquele branco. A pessoa decorou o texto, Sim. aprendeu a música, mas ela fica esperando você O entregar, diretor, o diretor entregar, vai para ali, passa para lá, passa para cá, a sua intenção é essa, a sua intenção é essa, né? Quando tem um lugar do ator, que o Antônio Abujamra falava muito isso comigo, assim, tem um lugar escuro do ator que o diretor não se mete, que o diretor não pode entrar, né? Que é trabalho do ator. Que é trabalho do ator. E aí é o trabalho da pessoa, né? Do humano, dele se investigar e investigar o personagem através dele, né? Isso é muito importante. E pro jovem, principalmente, né? Que está começando, ele às vezes nem sabe como fazer isso. E aí, Rafa, como uma diretora mostrar pro jovem que ele como fazer isso quando ele não sabe fazer isso? É uma das coisas mais difíceis, né? Difíceis. É uma das coisas mais difíceis, né? É como no canto, né? Eu costumo dizer que é como a interpretação musical, né? Tirando técnica, afinação, se tá no lugar a voz, se não tá, se tá forçando. A interpretação é muito individual, né? E aí eu falo muito para os meus alunos de canto que eu não posso dizer qual é o momento que ele precisa dar um pouco mais, ou fazer um pouco mais suave, ou de repente dar um pouco mais de emoção, que isso tem que vir de dentro. Na verdade... Porque senão vai ser a Ana interpretando, não vai ser Pois é, né? Pois é, então, a gente pode até sugerir, né, indicar, mas é a minha visão. Sim. Tudo bem, se eu sou a diretora, é claro que tem um lugar ali que também é a minha visão. Sim. Que entra. Mas tem que ser um casamento, exatamente, né? Uma troca. E para isso, gente, e o pior é que tudo isso que a gente está falando, né, acaba sempre voltando para o mesmo lugar, né? Do autoconhecimento. E da tranquilidade, né? De você saber que não sabe. E estar aberto para o tudo, né? Para todo, aberto para o momento presente, né? Aquele momento em que você vai pegar o copo e que o copo esbarrou da sua mão, mas que você está tão dentro do personagem que aquele esbarrado da mão, a derrubada, vai fazer parte da cena. Porque aquilo ali está dentro de você, aquilo ali faz parte de você, né? Isso é tão bonito quando a gente vê isso nascendo, né, no ator, assim. E às vezes, eu vejo assim, às vezes quanto mais jovem, quanto mais, às vezes, tem um super preparado, e que ele tá tão preparado que ele vem com muita coisa dentro. E às vezes tem uma que vem totalmente inocente, sem saber nada, crua, nunca fez nada, crua, mas que tem uma espontaneidade, uma liberdade de ser, né, de criar. Às vezes até por não se cobrar tanto, né, de estar pronto, isso, né, de chegar ali e fazer certo, de testar, né, ter coragem de testar, ter liberdade para testar, né? Se sentir livre, né? O artista, ele tem que ter uma liberdade dentro dele. Não sou eu que vou dar a liberdade para ele, eu, diretora, né? Você vai dar o caminho. Eu vou dar um caminho, eu dou liberdade no sentido de que eu dou possibilidades para ele. Novamente, falando o Abujamra, ele falava muito essa coisa de que e é uma coisa que a gente vê na educação. Quando a gente está educando uma criança, né? É isso, a gente dá limite para ela se sentir livre. Sim. Porque o limite vai dar margens, vai dar bordas de segurança
para ela poder ficar livre ali. E o Uhum. artista também, né? Acho que o papel do diretor é muito esse, de dar a margem, as bordas, para ele poder ficar, para ele poder se sentir livre, né? Para ele poder criar livremente. Como a técnica do canto, né? Exatamente. Você dá a técnica e mostrar como você fazer determinada nota, enfim, da sustentação, o apoio, para o artista poder esquecer um pouquinho, né? Porque ele está ali na técnica, ele tem o caminho e se entregar para o personagem. Mas para se entregar tem que dominar. Tem que dominar. Tem que Isso dominar. Porque senão você fica pensando na técnica. Você fica pensando no texto decorado, você fica pensando na nota, né? E não tem nada pior do que a gente ver um ator em cena pensando no que ele tem que fazer. Né? Porque ele sai do momento presente, ele sai de do dentro. personagem. Eu lembro na audição que a gente fez do Oz no início do ano passado, que teve uma atriz que cantou, infelizmente ela não manteve, né, por conta da pandemia, mas que eu lembro que você falou pra mim, gente, essa menina tava entregue, você falou exatamente essa palavra. Ela não tava cantando, ela tava interpretando total, era a Dorothy ali cantando. Tava fazendo, né? Não tava sendo. Porque ela tava segura, né, eu acho, tava segura, se preparou, e era numa audição, né? Pois é. E por dentro ela devia estar completamente nervosa, mas conseguiu, né, essa entrega. Aí é preparação, que a gente estava falando. É preparação. E acho que essa preparação, ela vem de técnica, assim, falando de jovens, né? Essa preparação, ela tá na técnica, ela tá no estudo, ela tá no coisa, mas ela também tá no apoio emocional da família, de como a família lida com as frustrações, né? Assim, da criança, como a família conduz, né? Esse mundo, essa relação, né? Com o mundo e com os sonhos, né? Também acho que os pais, né, a família, eles têm um certo medo também do não pro filho, né? Porque o pai e a mãe, normalmente, eles querem proteger, né? Então é um trabalho também na cabeça dos pais. Exatamente. De, tipo assim, como proteger o meu filho aceitando o não, né? Como proteger o meu filho sem proteger. Porque, na verdade, você preparar a cabeça do seu filho para receber ou não é protegê-lo também. Sim, né? Com certeza. Muito mais do que ensinar ele tudo assim, né? Com certeza, entregar ele pro mundo, né? Também, pra gente dizer não pro filho é difícil, né? Meu Deus, é muito difícil. Mas é importante, é necessário, né? E é importante deixar eles também baterem com a cabeça. E aí a gente tá falando assim, tudo bem, nós somos duas mães, a gente agora, quando falou, pensou sobre os nossos filhos, né? Mas a gente também lida com muitas crianças. Então, como é importante também deixar eles baterem a cabeça, deixar eles errarem, né? Uma coisa que a gente, ontem mesmo, a gente estava falando no ensaio, estava falando, pode errar. Sim. Erra. Você está aqui criando. Agora é o seu momento de errar. O momento de errar. O ensaio é o momento de errar, né? E às vezes as crianças, não crianças, a gente está falando de criança, não, porque por acaso a gente trabalha muito com criança, mas os jovens, os adultos também, é um medo de errar, é um medo do ridículo, né? É um medo de se passar por ridículo, sendo que o ator, originalmente, o ator é um palhaço. Ele é ridículo. Ele tem que ser ridículo. Se ele não se permitir ser ridículo, ele não pode ser ator. Ele nunca vai encontrar, nunca vai chegar lá no coração do público. Ele nunca vai tocar, né, o coração do público. Não vai se abrir, né? Isso. Acho que o medo não deixa o ator se abrir. Se você não se abre completamente, né? O público não sente nada olhando a sua interpretação, né? Acho que é mais ou menos. Você não chega, né? A gente
tá falando o tempo todo assim sobre liberdade, né? Sobre a necessidade da liberdade, deles serem livres, deles poderem errar, deles criarem. E aí tem um momento, num processo de trabalho de teatro musical, né? De criação de teatro musical, que é muita disciplina exigida. Né? É muito estudo que precisa, é muita disciplina, é muito chegar na hora certa, com o texto certo, com a música sabida, com tudo conhecido. É sentar na plateia e ficar calado, esperando a sua vez. É sentar na coxia e ficar calado, esperando a sua vez. É não ir na festinha no dia anterior do ensaio para ter voz para cantar no dia seguinte. Não viajar. Não viajar com a família. Para não perder o ensaio. Porque senão você vai voltar pro ensaio e vai estar perdido. Né? É muita... Acho que qualquer profissão, mas o meio artístico é muita... Você tem que abdicar de muita coisa. Você tem. Né? É uma escolha muito, muito difícil, né? Eu costumo dizer assim, eu comecei muito cedo, né? Que eu comecei a cantar nas Meninas Cantoras de Petrópolis, eu tinha 8 anos. E era já um coro que trabalhava muito, né? Então, assim, eu costumo contar, e assim, foi muito bom para minha formação como cantora, que eu nunca fui a um passeio de escola. Porque não podia faltar ensaio. Porque se eu faltasse um ensaio, eu não ia, como é que eu ia cantar no show? Né? E assim, o coro é um grupo, né? A gente trabalha com teatro musical, é um grupo também. Então, se você erra, você leva o seu grupo inteiro. Você é responsável por todos, né? Por a todos. Sua volta. E isso eu acho fundamental nessa formação, né, artística. A responsabilidade. Responsabilidade de grupo. Você abraçar o grupo e pensar, se eu não estiver presente, eu vou atrapalhar o meu grupo inteiro. E aí, novamente, a gente volta para um assunto que a gente começou lá na coisa que... Essa coisa dessa busca do sucesso individual, não existe no teatro, da fama individual, né? Do destaque individual, que num trabalho de teatro musical, de teatro, né? É um trabalho de grupo. É grupo. É um trabalho onde todos dependem de todos. De todos. Onde todo mundo, o tempo todo, precisa estar atento ao outro, né? Uma das coisas que eu acho assim que a gente sempre chama atenção assim em relação ao teatro musical, essa coisa do solo e do canto em coro, né? Como o cantar no coro é muito mais difícil. Muito mais difícil. Muito mais não é mais importante, mas como é importante dentro de um espetáculo, né? Um coro. O coro. Não existe teatro musical sem coro. Não existe teatro musical sem coro, né? Então, assim, é possível fazer uma peça toda em coro, mas não é possível fazer uma peça toda em solos, assim, né? É até possível, mas assim... Não fica tem tanta graça, fica faltando, exatamente. Você vai assistir um espetáculo quando tem aquele coro maravilhoso, você fica assim, gente... Exatamente. E aí, isso na formação artística, como é importante, porque o ator, ele precisa desenvolver demais a escuta, né? E aí, percepção, né? Percepção. E aí, no coro, no teatro musical, quando você está em coro, no grupo, cantando, você tem que estar com todos os seus poros, todos os seus sentidos abertos, escutando o tempo todo os outros, né? Porque você não pode cantar mais alto que o outro, você não pode, você tem que entrar na voz junto com o seu colega lá do seu, né? Do seu naipe, né? Não, cantar em coro é realmente muito mais difícil do que qualquer outra coisa, porque tem que ter muita percepção. E criança começando é mais difícil ainda, porque normalmente é a primeira experiência, né, com cantar em grupo. Né? Hoje em dia, a maioria das crianças até faz aula de canto, mas poucas cantam em grupo. Cantar em grupo é muito importante, principalmente para o teatro musical. Eu acho que é importante para o teatro musical, é importante para a vida. Para a vida. Para o desenvolvimento da pessoa. Porque ela... Você desenvolve outro sentido, outro lado do e ela aprende um pouco essa coisa também de sair do eu, né? E ir para nós, juntos, né? Porque isso que eu acho que é um dos maiores riscos hoje em dia, esse pensamento individual, né? Muito, né? Esse pensamento individualista do eu vou me dar bem, eu vou brilhar, eu vou não sei o quê, eu vou não sei o quê, eu né? vou ser o papel principal. Exatamente. Exatamente. Quando
mais lindo é quando a gente sai de um espetáculo, né? E a gente fala, nossa, que grupo incrível. Uhum. Que grupo incrível, né? Porque assim, não sei, não existe, né? O teatro não existe sem grupo, na minha opinião. Eu acho que Né? a arte, A né, arte. no geral, é uma ação coletiva, né? Uhum. É um trabalho coletivo, né? A gente está aqui, por exemplo, agora, tá todo mundo trabalhando com a gente aqui. Sim. Né? A gente não está sozinho. A gente sozinho não faz isso. Não faz. Não se faz um podcast sozinho. Não. Não se faz teatro, não se faz TV, não se faz cinema. Não se faz música. Não se faz música, entendeu? Então é muito importante. E aí tem essa coisa que é tão difícil, né, para quem está começando, que é essa capacidade de repetir, né? Novamente, Antônio Abujamra, ele falava muito pra gente assim, você tem que tentar fazer a peça hoje como você fez ontem. Você tem que tentar repetir o que você fez. Porque não será igual. Porque você é um ser humano, você está diferente, né? Cada dia é uma coisa. Uhum. Mas a tentativa da repetição, né? O rigor, né? De repetir e a paciência envolvida nisso, né? Principalmente nos ensaios, né? De repetir, fazer 1000 vezes, voltar, repetir. Não ficou bom, vou repetir, né? O ensaio é repetição, né? O nosso corpo, na verdade, assim, o humano, eu penso muito nisso, né? É a repetição. É como a rotina, né? Você só entra numa rotina se você repetir aquilo todo dia. Aí vira uma rotina. Uhum. E os ensaios, você só vai ficar perfeito se você repetir. Exercício de canto, por exemplo. Você só vai conseguir encaixar a voz em determinado lugar que você quer se você repetir diversas vezes. Minha voz encaixou fazendo a letra A. Então eu vou fazer a letra A 1 zilhão de vezes até que a minha letra A fique no automático, aquilo que eu estava falando. Mas não é no automático, na verdade não é só... automático, né? Porque o automático ele é meio robotizado, não é né? automático, mas é você... como é que você falou a palavra? Introjetado, né? Isso. Fazer parte de você. Fazer parte de você. Pois é. Isso aí. E a repetição, e às vezes é muito bom, gente, ver, né, as crianças, eu falo criança porque é criança e jovens que estão começando. Né? Nem sempre é criança, porque tem gente que está começando também mais velhos, assim, adultos. Ver a impaciência na repetição, né? Uhum. Assim, eles sentem que precisa repetir, mas não querem. Quer se livrar não logo. Aguento mais Quer repetir. se livrar. Quer se livrar, Ensaio né? a alegria do ator. Exatamente. Mas é muito importante entender isso. E trazer isso para a vida, né? Da rotina. Uhum. Exatamente. Muito importante. A rotina. A rotina. Que é que nem escovar o dente, né? Todo dia. Todo dia. Isso aí. E música também, voz, enfim, técnica, teatro, até estudar para uma prova. Tem que ler o texto 70 vezes para na hora da prova você conseguir. Então, tem que repetir. Então, tem essa coisa, né, dessas crianças, e a gente viveu isso. Crianças que viraram adolescentes. É verdade, né? Que o processo foi longo, né? Porque a gente teve um processo longo durante a pandemia, né? Onde a gente teve crianças que se transformaram em adolescentes. E como isso afeta demais, né? A gente tem crianças que estão super seguras e tranquilas. E viram adolescentes completamente perdidos de quem são eles. Exatamente. Né? E com medo, às vezes, de tentar... Assim, é interessante que o teatro, né? E aí, teatro musical, o teatro como um todo, né? Essa arte, ela ajuda um pouco, né? A conduzir esse ser humano, né? Através do autoconhecimento, né?
da noção de espaço, da noção de responsabilidade, da noção, né, dessa coisa de aguentar a frustração que a gente está falando, porque a repetição não é só a repetição do ensaio, né? É a repetição dessas experiências também, né? Né? E essa passagem da infância para a adolescência no teatro, ela mexe muito com a autoestima, né? Sim. E eu acho que quando a criança vira adolescente, ela acaba também pensando que já está mais velha, então que tem que ser melhor do que era quando era criança. E aí vem a cobrança, né? E a autocobrança, né? Não, eu preciso fazer melhor. E aí, às vezes, tá na muda vocal também, né? E o corpo não. Então, fala um não pouquinho reage. sobre essa coisa da muda vocal, cara, porque é tão importante isso. Isso é uma coisa que afeta tanto, né? Meninos e meninas, meninas em determinada menos, idade e meninos em outra idade, né? Eu tô falando isso até porque, assim, afeta até nessa coisa, né, do emocional, né, e da autoestima, né? Mas em relação ao teatro, que você fala da muda? Sim, é o teatro musical, né? Então, quando a gente começa, né, às vezes no nosso processo a gente teve alguns exemplos, mas a criança começa num ensaio com 12 anos ali, né, e aí 7 meses, de repente a voz para de funcionar como antigamente. E aí, às vezes, a criança está num personagem que demanda um certo tipo de tessitura e de alcance vocal, e aí, do nada, ela não tem mais o que fazer. O que fazer? Né? Eu acho que até agora no Charlie, né, eles passaram por isso. Tiveram que trocar um ator. Porque ele mudou de voz, ele ia fazer um papel infantil e mudou para voz de adulto, era um menino. Então eles acabaram trocando, ele pegou um outro papel, né? Mas às vezes numa prática não é necessário, a gente tem que fazer adaptações musicais. E aí a gente vê como o teatro musical é importante nesse lugar também, né? Desse aprendizado, de que nem tudo é como a gente quer. A gente não tem controle. Não tem controle. A gente não tem controle sobre tudo. É impossível ter controle sobre tudo. E eu sinto que essas crianças, esses adolescentes principalmente, querem ter controle sobre tudo, né? Eles querem controlar o ambiente, querem controlar as emoções, as amizades, querem controlar tudo. E não tem como. Não tem como. O mais importante na muda, né, é você não parar de exercitar. Né? Por exemplo, eu tenho um exemplo de uma aluna que, por conta da pandemia, acabou parando, né? E estava fazendo outros musicais. E aí entrou na muda. E aí a muda acaba que o seu corpo ele ainda está entendendo, né? Para onde vai minha voz? O que eu faço agora? Né? Eu sempre cantei num lugar e agora nesse lugar não está mais funcionando. E aí, se você não tem um acompanhamento profissional, você acaba fazendo excesso de força ou cantando numa região que não é para aquele momento da sua voz, né? Não fortalecendo, e aí você pode até se machucar, né? E aí eu tenho o exemplo de uma aluna que acabou se machucando porque estava fazendo um musical, mas aí parou a aula porque estava na pandemia e não estava mais gostando muito de aula online, né? E, enfim, tudo tem isso só reforça, né, a importância do estudo, né? Do estudo, do preparo, né? Porque se você está entrando na muda e aí você tem um profissional te acompanhando, ele vai entender que você está na muda vocal e vai fazer exercícios de fortalecimento e de colocação vocal, vai entender que você naquele momento precisa segurar um pouco mais, para onde está indo. A menina não tem tanta mudança vocal, mas tem um pouco mais de peso, né? Entra um pouco mais de peso, a voz encorpa um pouco mais, o menino já é bem mais difícil. Né? E o menino tem que ter aquele trabalho, porque tem meninos que eram sopranos e viram barítonos. E aí, como trabalhar essa voz agora? Né? Porque aí, às vezes, o menino não entende que está trocando de voz e aí continua forçando na tessitura anterior e aí pode acabar se machucando. Né? Então tem todo esse processo de você entender que você está na muda, segurar um pouco, perceber o que está acontecendo com o seu corpo e daí recomeçar.
porque é um recomeço. É engraçado, né? A gente está falando tudo isso, sim, e cada vez que a gente fala, eu falo assim, nossa, mas a gente está falando sobre a mesma coisa, né? Como o processo artístico, e principalmente no teatro musical, é importante para o desenvolvimento da pessoa, né? Então, assim, como é importante manter os estudos, né? Assim, se você tem esse desejo artístico, se você tem essa aspiração, né? É muito importante focar nos estudos mais do que na busca de trabalho. Se você não tem necessidade de buscar trabalho, porque eu até entendo, tem gente que precisa trabalhar e aí... Às vezes não tem tanto tempo para... Exatamente. Estudar. Mas se você tem essa possibilidade, né, de se preparar, de estudar, de investir em cursos, em aprendizados, por que não? Por que a pressa? Né? Por que a pressa? Porque esse momento aí dos 10, né, até os 15 anos, sei lá, mais ou menos, né, essa miolão aí, é muita mudança que acontece. E se você já está jogado, que eu digo assim, se você já está, se você está se inserindo no mercado nesse momento, é preciso que você esteja bem preparado. Bem preparado. Emocionalmente e tecnicamente. E aí entra muito também os pais, né? Porque às vezes os pais assim, meu filho já está fazendo aí uma montagem, já está num musical, não precisa mais de aula. Né? Eu não vou investir o meu dinheiro na aula se eu já estou investindo numa prática, enfim. Só que o técnico, ele não pode parar. O técnico não pode parar nunca. Nunca. A vida inteira. A vida toda. É a vida toda. Não pode parar de estudar. A voz também, né? Porque a voz é músculo. Exatamente. Então é pra musculação, sempre né? fazendo tipo aula, fazer fazendo ginástica. exercício, é ginástica. Você fica 2, 3 semanas sem cantar, vai embora. Aí são mais 3, 4 meses de fortalecimento de novo pra voltar. É musculação, enfim. E ouvido, né? Se você não se mantém sempre cantando e ouvindo e tocando, o ouvido também vai perdendo. É treino. Tudo é treino na vida. Tudo, Né? Óbvio que você também tem o dom, né? Mas não adianta nada ter o dom sem... porque na verdade é 90% transpiração. E 10% inspiração, né? Exatamente. Com certeza, mas é isso assim, muito importante no teatro musical por mais que vocês estejam numa prática ou numa montagem profissional, não para de estudar. Não para, porque isso pode trazer sequelas bem ruins. Bem, gente, estamos acabando aqui, Ana. Que bom, foi ótimo. Ótimo a gente conversando, né? A gente quase não tem tempo para conversar. Trocando as ideias sobre o aprendizado no teatro musical. Gente, muito obrigada. Obrigada, foi ótimo. Assistam o nosso podcast, participem, acessem as redes da Escola de Atores Wolf Maia. Muito obrigada por tudo. Obrigada, Ana. Obrigada, Rafa. Obrigada, gente. Foi ótimo estar com vocês. Isso aí.